Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Amém, Casa de Deus? Eu quero trazer uma mensagem para você. Feliz de ver você aqui, feliz de estar na Casa de Deus. Quero pedir você a abrir a sua Bíblia em Josué. Vou falar sobre um tema de revelação. Eu não sei se você sabe, mas se Deus tem o desejo de se revelar para você. Queria saber uma coisa, quem gostaria de conhecer mais a Deus? Levanta a mão e diga um amém aí, deixa eu ver. Pois é, então eu tenho uma notícia para te dar. Jesus quer se revelar para você. Ele tem prazer em se revelar. É o desejo de Deus. Eu tenho certeza disso. Que tudo o que Ele fez, tudo que está registrado na palavra, a forma como Ele foi se revelando, é o desejo de se revelar a você. Revelação, a manifestação de Deus. Talvez você diga assim, mas Deus já se revelou para mim. Você não está entendendo, eu preciso explicar para você. Quero que você entenda. Deus se revela para você de diversas formas, mas Ele tem muito a se revelar para você. Talvez você conheça algo de Deus. Para você entender um pouco sobre isso, os anjos que adoram o Senhor e dizem santo, 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 ininterruptamente, significa que cada vez que eles olham para Deus, aquele que está sentado no trono, eles veem uma face da santidade dele. Então, e não se repete. Ou seja, como é que você acha que você vai conhecer a Deus? Porque você orou e sentiu a presença dele, você já conheceu. Não. Essa revelação, ela deve ser contínua e progressiva. Porque Deus tem muito para se revelar a nós. E eu tenho certeza que quando chegarmos nos céus, essa revelação vai continuar. Amém, crente? Abre a Bíblia em Josué capítulo 3. Versículos de 7 a 10, que diz assim, ó. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis. Diga glória a Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Diga aleluia pela palavra de Deus. Quando nesse texto a gente veja, nós ouvimos disso da palavra, Josué dizendo, nisto conhecereis. Quando você pega esta palavra no original, está dizendo que pela primeira vez estão conhecendo. Nós sempre estamos na primeira vez da revelação de Deus. É algo que Deus é tão grande, Ele é tão majestoso, que sempre quando Ele se revela para nós é uma primeira vez. Nós precisamos ser levados a essa experiência de conhecer a Deus. Somos levados por uma ação do Espírito Santo, somos levados por uma ação do próprio Deus na nossa vida, em coisas que acontecem. Nós somos levados, tem várias formas de você conhecer a Deus. Você vai ver algumas aqui, mas várias formas, como por exemplo, na adoração. Nós conhecemos a Deus na adoração. Não é quando as pessoas ofereciam sacrifícios ao Senhor, era uma adoração a Deus, Deus se revelava lá no Velho Testamento. Ou seja, a adoração é um caminho de Deus se revelar para você. Mas tem outras formas profundas também para Ele se revelar a você. E o que nós devemos estar prontos e abertos para que Deus se revele para nós. Tem crente aí, irmãos? Amém? Deus tem o desejo de se fazer conhecido. É a vontade dEle, Ele quer se revelar a cada um de nós, Ele quer falar com a gente, Ele quer mostrar algo daquilo que Ele é.
Meu irmão, só é possível conhecer a Deus porque Ele deseja se revelar a nós. Você só consegue conhecer a Deus porque Ele tem o desejo de se revelar a nós. É desejo do Pai. Talvez você diga assim, eu vou buscar, por favor, continue buscando. Mas se você buscasse tudo e Ele não quisesse revelar, Ele não revelaria. Mas muito antes de você querer, Ele já deseja se revelar para você. Agora, hoje, né, durante o dia, Deus deseja se revelar para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Ou seja, Ele quer se revelar, tanto Ele quer se revelar, que Ele teve a coragem de se fazer carne e ossos a favor de cada um de nós. No Velho Testamento nós vemos Deus dando a ordem para Moisés para construir uma tenda, conhecida como a tenda da revelação. Desde os primórdios do tempo, Ele sempre quis se revelar. Ele fazia isso todos os dias com Adão no jardim do Éden, porque Deus quer se revelar. Pastor, o senhor está dizendo bastante isso, porque eu quero que você entenda isso. Me faz lembrar um pouco da infância das minhas filhas. Eu não sei porque que elas gostavam tanto de brincar de algo que chamava pega-esconde. Não é? E elas se divertiam. A Bela assustavam bastante com isso, mas a gente brincava de pega-esconde. E a coisa mais gostosa é quando elas nos encontravam. Quando ela encontrava o pai, era uma alegria. Não é? A gente corria para se esconder, mas o desejo é que elas corressem atrás de mim para tentar me achar. Alguém está entendendo o exemplo aqui? Alguém está entendendo? Deus está querendo que você corra atrás dele, para que ele seja encontrado. Deus não está fugindo de você. Deus não está fugindo para que você encontre. Não, Ele quer aguçar em você o desejo de encontrá-lo. Ele quer aguçar no seu coração o desejo de ter um encontro com Ele diário. Tem crente aí, irmãos? Por isso que Jeremias diz, buscai-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. É um desejo isso. É um desejo do próprio Deus. Ele deseja se revelar a você. 1 João capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó, sabeis também que Ele se manifestou. Diz a palavra, se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele se manifesta. Romanos capítulo 1, versículo 19. Ouça o texto, diz assim, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Esse texto está falando sobre os idólatras, aqueles idólatras. Deus queria se revelar, mas eles estavam interessados em outras coisas. É mais ou menos assim, ó, ou Deus se revela para você, ou você vai buscar uma outra coisa. Você vai tentar colocar um outro Deus na tua vida, é fato isso. Então Deus deseja se revelar a você, para que você não tenha necessidade de encontrar um outro Deus na sua vida. Talvez a sua família, talvez o seu dinheiro, talvez a sua profissão, talvez o seu status, talvez alguma coisa. Eu já vi uma mãe endeusar os seus filhos. Mas por que isso acontece? Porque você não busca a revelação de Deus na sua vida. Você não está interessado que Deus se revele na sua vida. Então isso não é só um desejo de Deus por capricho dele, mas ele sabe que isso é uma necessidade que nós temos. Porque quando nós não vivemos, né, no desejo que Deus se revele a nós, um outro Deus vai se revelar. Você vai se apegar a uma outra situação. Você vai confiar numa outra situação. Você vai desejar uma outra coisa. Você vai desejar alguma outra coisa que se torne um Deus na sua vida. Que se torne algo tão poderoso, tão grande, que você troca aquilo que é tão poderoso, que é a presença de Deus, por aquilo que você colocou na sua vida. Então eu vou repetir. Deus quer se revelar. Mas não é apenas porque Ele é Deus, é porque eu preciso que Ele se revele a mim. É uma necessidade isso. É uma necessidade a revelação de Deus sobre nós, na nossa vida.
Então escute, Deus se revela através das suas obras naturais e das suas obras sobrenaturais. Faz muito mal quando alguém não admira as obras naturais de Deus, as coisas criadas por Deus. Até um simples bichinho, um simples gatinho que eu tenho lá em casa, uma simples flor. Não é que para mim não tem nada de simples. Você acha, olha, você já olhou tantas vezes, você acha simples, mas se você pegar uma qualidade de flor, que ela tem um risco, né, lindo nela, que ela faz uma cor tão incrível, quando você vê a multiplicação dela é absurdamente igual. Absurdamente igual, não erra nem na tonalidade da cor. Tem crente aí, irmãos? A gente precisa entender que Deus se revela através dessas coisas. Deus se revela através de uma tempestade natural, sobre a chuva. Deus se revela através da obra criada dos céus. A Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras do Senhor. Às vezes nós estamos tão focados em outras coisas, olhamos para baixo e esquecemos de olhar. Você está mal, você está com o coração com conflito, com aflito, com ansiedade. Olha para a natureza, Deus vai se revelar para você através da natureza. O sol não é Deus, o sol revela a glória de Deus. Tem crente aí, irmão? Tem crente aí? Se tem crente, dá um glória a Deus. Quer aplaudir, aplauda de verdade. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, Deus se revela através da natureza, através do mundo criado. Nós não temos desculpa para dizer, Deus não fala comigo, Deus não se revela a mim. Não há essa desculpa. Não há desculpa de eu ter que me apegado a um outro Deus que eu acabei criando na minha vida. Não há desculpa para isso, porque Deus se revela nas coisas criadas, nas coisas lindas. Eu amo ir para a praia, eu acho que o mar ele é uma expressão de Deus, que dá um temor enorme. Porque ele é tão grande, se ele der uma mexidinha pequena, acaba com todo mundo. Quer dizer, o mar tem um poder incrível. Eu nunca peguei uma tempestade no mar, graças a Deus. Mas uma vez eu peguei um barquinho para fazer uma pesca, poucos metros da margem da praia, e fomos perto de uma pedra, porque a pedra tinha os crustáceos, então os peixes ficavam ali em volta, de acordo com o técnico de pescaria, porque eu não sou. E a gente foi pescar lá, mas o barquinho ele balançava muito, porque a água batia na pedra e ele ficava fazendo assim. Eu fiquei imaginando uma tempestade no meio do mar, deve ser uma coisa incrível. Eu vejo isso nos programas que mostram a natureza, é uma coisa absurda, é uma coisa grandiosa. A gente consegue enxergar a natureza de Deus hoje, graças a Deus, pela sabedoria, pela ciência hoje, da NASA e etc. Acabaram de fazer um telescópio chamado James Webb. Se você não sabe disso, pesquisa que você vai ver. Ele está muito além do telescópio Hubble, que foi lançado na década de 70, 80. Mas esse daqui acabou de ser lançado, absurdamente poderoso. Estão emitindo fotos incríveis, né? Nós conseguimos ver milhares de anos-luz na frente. É uma coisa absurda. Você olha aquilo, né? Nós somos, no meio da imensidão do universo, nós somos um pontinho. Imagina se isso aqui for o universo. Não é se isso aqui fosse o universo. Alguém tem uma caneta aí fácil? Presta um pouquinho só para mim. Imagina se isso aqui fosse o universo, né? E agora aqui eu estou com uma caneta aqui, de repente eu fizesse isso aqui no meio desse ambiente aqui, fizesse um pontinho assim. Esse pontinho aqui não é o planeta Terra, esse pontinho aqui é a nossa Via Láctea. Não é? Esse James Webb já mandou fotos de milhares e milhares de sistemas solares, né? Milhares e milhares.
É absurdamente grande, maravilhoso. Você não pode olhar para essas coisas da natureza e não dizer, Deus não é poderoso, Deus não existe. Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus através da natureza, porque Ele se revela através da natureza. Tem crente aí? Pega alguma coisa que molha a planta, vai molhar a planta, você vai ver, Deus vai falar contigo. Tem crente aí, irmãos? Mas Deus se fala do sobrenatural. Ele fala muito através do sobrenatural. E o sobrenatural está fora do nosso alcance. Está fora do nosso domínio. Não é? Nós precisamos viver. Se eu fosse fazer uma soma, uma forma para você aprender a ver o sobrenatural, uma fórmula, melhor assim, uma fórmula. Desafio, escute, irmãos, desafio mais milagre, igual a revelação. Você precisa passar por um desafio, e o desafio, você aceita esse desafio e vive um milagre. E quando isso acontece, você vai conhecer a Deus. Então, o crente que passa por um momento difícil, todo mundo pode reclamar, mas crente não. Todo mundo pode, você não. Porque você sabe que Deus tem poder para fazer milagre na sua vida. E através desse milagre você vai conhecer um Deus que você não conhecia antes. É um outro Deus? Não, é o mesmo Deus. Só que Ele é tão poderoso que Ele tem a eternidade para se revelar a nós. Na eternidade você não vai conseguir conhecer a Deus. Ele vai se revelar para você a eternidade toda. A Bíblia, para nos dar um exemplo, ele diz que nós vamos sentar na mesa do Cordeiro e participar do banquete do Senhor. Está resumido a eternidade num sentar numa mesa. Você quer conhecer alguém? Senta na mesa. O que ele está dizendo através desse texto? Que nós vamos sentar na mesa para conhecer a Deus a eternidade toda. Se você quiser conhecer a Deus através do sobrenatural, que é uma experiência inigualável, que é uma experiência que muda a nossa vida, aceite um desafio. Mais ainda, queira um desafio. Mais ainda, não aceite, só queira. Provoque um desafio. Anota isso, irmãos. Provoque um desafio na sua vida. Se a sua vida está confortável demais, você está muito tranquilo, provoque um desafio. Mas como, pastor? Irmãos, não sei. Eu sei alguma coisa, mas não tudo. Mas provoque um desafio. De que maneira, pastor? Faz um jejum. Jejum é difícil. Se eu fizer uma campanha de jejum aqui, irmãos, vai vir. O pastor Roberto perguntou se vai ter comida, né, no dia 7 de setembro. Se vai ter comida? Vai, né, irmãos? Se não tiver comida, o crente não vem. Vou fazer o 7 de setembro das 10 da manhã até as 6 da tarde, jejum. Tem irmão que só vem depois das 2, porque ele ficou em casa para almoçar, ele veio depois. A gente ri, mas talvez como o Cláudio Duarte disse, você está rindo de você mesmo. De você que faz isso. Faz um jejum. Faz um propósito com Deus. Tira você da zona de conforto. Vai para o chão, de joelho, todos os dias, num determinado horário, que seja difícil. Faz um propósito de vir um mês aqui, ó, numa reunião de oração com um grupo de irmãos que oram aqui, pequeno. Você sabe por que é pequeno? Porque a maioria de nós não está interessado em viver um sobrenatural, em aceitar um desafio. Nós estamos confortáveis. Cuidado quando o cristianismo vira um conforto para você. Cuidado. O cristianismo nunca pode virar um conforto. Ele deve ser para você, ao contrário, tirar você da zona do conforto. Deixar você agitado, deixar você nervoso, no bom sentido da palavra, de coisas que Deus está desafiando a sua vida. Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Desafio mais milagre, igual a revelação de Deus. Deus quer se revelar para você.
Eu vou contar algumas histórias da Bíblia aqui para você entender. O povo de Israel, escravo do Egito, 400 anos. Escravo do Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Mas eles já estavam em gerações, pelo menos 10 gerações. Naquela época se contavam gerações de 40 anos. Mas praticamente 10 gerações. Então, pessoas que nasceram na escravidão, não sabiam o que era liberdade. Você precisa entender, se Deus for se revelar na tua vida, é em algo sobrenatural, não é algo de domínio nosso. É algo que você não entende como acontece, mas você precisa acreditar. Por isso que nessa história toda a fé está presente. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Fé é algo que você sabe que você não consegue resolver, mas você confia em alguém que vai resolver. Tem crente aí? Então pensa nesse povo, 400 anos escravos. E agora eles são desafiados a conquistar a terra prometida, que foi prometida para Abraão, há quanto tempo atrás? Há 440 anos. Abraão foi 2000 anos antes de Cristo. Saída do povo de Israel foi 1560 antes de Cristo. 440 anos atrás. Mas ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca passou por isso. Então escuta. O caminho do sobrenatural é um caminho que você nunca passou. Você vai passar agora. Vou dizer de novo. O caminho do sobrenatural é um caminho que você passa sempre pela primeira e única vez. Pastor, não tem outra? Tem. Porque a outra vai ser a primeira e única vez. Alguém está entendendo, pastor? Porque depois você vai ter uma primeira e uma única vez. Todas as vezes que você passa num caminho do sobrenatural, é como se fosse a primeira e a única vez. Ela é muito poderosa. A grande intenção de Deus é se revelar para que você conheça Deus e você fique cada vez mais apaixonado por Ele. Veio uma doença difícil, enxergue Deus nessa história. Veio um sobrenatural, uma coisa sobrenatural que você não consegue resolver, comece a enxergar Deus nessa história. Abra o coração para viver uma experiência. É muito mais fácil a gente reclamar. É muito mais fácil a gente falar palavras que nós não deveríamos ter falado. Ainda mais nós, que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Dá uma pensada aí que eu falei, irmãos. Eu vou tomar um chá. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E ele chega lá para o povo e disse assim, nós vamos sair dessa terra. Deus me falou. Aí alguém perguntou para ele, mas quem é esse Deus? Ele falou, ele disse que ele é eu sou o que sou. Ou seja, ele é a resposta para tudo. O que você precisa? Precisa de uma cura. Eu sou a cura. Eu preciso de uma bênção na minha família. Eu sou a bênção para a tua família. Eu preciso de um socorro na minha área financeira. Ele diz, eu sou a prosperidade financeira para você. O que você precisa? O que você precisa? Ele diz, eu sou. E eles acreditaram naquilo. E eles fizeram coisas que eles nunca tinham feito antes. Se aprumaram, se levantaram, acreditaram, agiram e fizeram. O que aconteceu? Eles viram o milagre diante dos seus olhos. Milagre nunca visto. 10 pragas caíram sobre o povo do Egito. E depois o povo de Israel sai do Egito. Aquele povo escravo que não tinha direito de propriedades, não tinha nada, não tinha riqueza, absolutamente só tinha uma roupa do corpo. Diz o texto bíblico, diz o texto em Êxodo, está dizendo isso, que eles saíram de lá ricos. O povo do Egito deu, o que eles tinham deu para aquele povo que estava saindo. Aquele povo que 400 anos estavam prisioneiros. Agora saíram de lá. Tem crente aí, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Saíram com riqueza. Eles viram o milagre. Isso significa que Deus se revelou para eles. Não é difícil de entender isso. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente enxerga o Evangelho,
A gente chega, Jesus se manifestando com milagres. Jesus não pegou a palavra e pregou. Jesus não deu, embora ter dado muitos ensinamentos, mas a maior parte do seu ministério foi manifestar poder para milagres, curando, libertando, ressuscitando o filho da viúva de Naim, não é? Tirando alguém da cegueira física, da cegueira espiritual, tirando pessoas que eram paralíticas e sendo curadas. Ele começou o seu ministério com milagres, porque a única forma de conhecer alguém tão grande é com algo que você não resolve. Você conhecer alguém que constrói um grande prédio é fácil. Muitos constroem um grande prédio, muitos fazem uma casa, muitos lidam com construção. Alguém vinha apresentar um carro, talvez um carro bom. Nossa, que carro lindo, mas esse carro já foi criado há muitos anos atrás, só melhoraram ele. Não, nada se espanta mais. Tem crente me entendendo aí? Mas quando Deus faz, Ele faz algo novo pela primeira vez na sua vida. E Ele vai tratar com você. Abra comigo em Marcos capítulo 5. Contar um outro caos para você. Versículos 25 a 34. Olha que texto. Grande multidão seguia comprimindo. Perdão. Diz o versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha a história dessa mulher. Ela tinha 12 anos. Você conhece a história. Que estava sofrendo com uma hemorragia. Diz o texto que ela tinha recurso e ela gastou todo o seu recurso para ser curada, mas tudo em vão, perdeu todo o seu dinheiro. Não bastasse a saúde que estava ruim, ela perdeu todo o seu dinheiro, porque ela gastou e não teve o resultado que ela gostaria. E ela ouviu dizer que Jesus estava passando por lá. Uma mulher nessa condição era indigna de entrar no meio das pessoas. Ou seja, ela fez, foi desafiada para fazer o que ela não podia fazer. Ou o que as pessoas e a cultura da época diziam, você não pode fazer. E eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo num tempo que tem muitas coisas que nós cristãos gostamos de fazer, que me parece que nós vamos ser proibidos de fazer. Nós estamos vendo algo sendo desenhado no Brasil, que eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, eu quero saber como é que você vai agir. Coisas, Lá nos Estados Unidos, um garoto, no meio de uma passeata de um aspecto diferente do nosso, não preciso nem dizer o que é, ele estava sentado na praça, lendo a Bíblia, naquele lugar onde estava tendo aquela manifestação. Ele não foi expulso pelas pessoas da manifestação apenas, ele foi preso pela polícia. Porque estava lendo a Bíblia numa praça. Aconteceu isso num país, nos Estados Unidos. Você está vendo? Daqui a pouco isso vai acontecer. Aquela mulher enfrentou a cultura da época. Ela enfrentou a cultura judaica. Uma mulher com uma hemorragia não podia estar no meio das pessoas. Ela devia ficar separada. Será que nós estamos prontos para enfrentar um desafio desse? Para ver algo sobrenatural? Para enxergar algo sobrenatural, enxergar a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Ei, crente, você está pronto para isso? Ela aceitou o desafio, entrou no meio da multidão, se humilhou. Vocês não querem que eu esteja aqui? Vou me humilhar, mas eu estou aqui. Será que nós estaríamos dispostos a viver isso? E ela vai, diz a Bíblia, que ela toca na orla dos vestidos de Jesus, na parte de baixo. Ela toca lá. Jesus para. Porque eu preciso te contar um negócio. Jesus para. Ele fica estático. Tinha muita gente comprimindo Jesus, se apertando, tocando em Jesus. Tinha muita gente em volta. Os discípulos, a multidão estava ali. Mas Jesus para e disse assim, alguém me tocou. Tem crente aí, irmão? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ela tocou em Jesus, Jesus parou, porque o problema não é você saber quem Jesus é, o problema é você tocar no coração dele.
Deus deseja se revelar para você. Porque quando ela toca, disse Jesus, de mim saiu virtude. Essa virtude revelou para aquela mulher quem era Jesus. Ela conheceu Jesus naquela necessidade dela, humana. Que talvez você esteja buscando tanto isso, uma solução humana, ela também buscou. Você precisa viver o que essa mulher viveu, tentar entender, enxergar isso. Você está procurando em homens aquilo que você só vai encontrar em Jesus. E quando você se encontrar, vai acontecer o desafio, o milagre. E você vai ver Jesus. Você vai ter a revelação de quem Ele é. Tem crente aí, irmãos? Tem crente aí, você vai ver a revelação de quem Ele é. Não pragueje, não fale coisas ruins sobre o momento que você está vivendo. Muito pelo contrário. Vem comigo, mais 2 textos apenas. Marcos capítulo 10, versículos 46 até o versículo 52. Deixa o texto aí na tela para o pessoal. Essa é a história do cego de Jericó, um cidadão chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? Cego, mendigo, não é? O homem que não tinha esperança, porque não apenas era cego, mas também pobre, mendigo. Ele não era igual à mulher do fluxo de sangue, que tinha recurso e tentou de alguma forma, ele não tinha esperança. Ele estava ali naquele local, jogado talvez na beira de uma estrada. Por sorte? Não, por plano de Deus. Não foi sorte dele que Jesus passou por aquela estrada. Foi plano de Deus. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Quando você estiver passando uma angústia, quando você estiver passando um problema, anota isso, irmãos. Deus está passando na sua estrada. O senhor está dizendo o quê? Tenho certeza disso que eu estou dizendo. Quando você está passando uma angústia, quem é crente aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem crê em Jesus, dá um grito de aleluia. Deixa eu ouvir só, para ver se eu posso afirmar isso. Irmãos, então eu estou afirmando isso. Quando você estiver passando um problema, quando os ventos baterem contrários, uma tempestade, seja na área que for, estiver trazendo angústia para o teu coração, acredite nisso. Jesus está passando nessa estrada. Ele está te acompanhando. Ele está te vendo. Ele está ali. Pastor, o que precisa acontecer? Você precisa ouvir. Talvez você não enxergue. Como aquele cidadão não enxergava, mas ele ouviu. Talvez você não enxergue, você não ouça, mas quem sabe você sente. Quem sabe você vai para a palavra para tentar ouvir a voz dele. Por quê, pastor? Porque é a única forma para você se agir, se manifestar. Aquele homem ouviu e gritou. Eu não sei qual é o jeito que você vai se manifestar, como é que você vai se levantar dessa situação, desse momento difícil. Você tem a opção de ficar prostrado, acabado no chão, mas você tem a opção de ficar de pé e gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A única coisa que Jesus deseja é fazer um milagre. Se é uma coisa, você acha que poderiam ter outros cegos naquela região? Poderiam. Mas o cego Bartimeu fez uma coisa que talvez os outros não fizeram. Ele gritou. Ele fez alguma coisa. Ele foi desafiado. Não tenho dinheiro. Estou aqui jogado na estrada. Não consigo enxergar. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Jesus está passando aqui, eu preciso fazer algo. E ele fez. Ele se levantou. Você acha que ele gritou sentado? Não. Havia uma multidão. Ele sabia que sentado ele ia ter dificuldade de ser ouvido. Ele ficou em pé. Eu não sei se ele pegou algum lugar para se esticar mais ainda, mas ele foi desafiado. Se o problema não te desafiar, para você fazer algo novo que você nunca fez, para você se manifestar na direção de Deus, confesso para você, eu não sei o que vai te desafiar.
Você acha que os problemas que vêm na vida do cristão são à toa? Ô pastor, o senhor está dizendo então que crente, então vai ter problema? Vai ter problema. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Vai ter problema. Mas eu tenho uma palavra para você. Você vai ter uma garantia. Que você vai chegar lá. Que Ele vai te abençoar. E tem uma garantia que você vai chegar no teu destino certo. Achei que alguém ia dar um aleluia por isso. Você vai chegar no seu destino. Isso é a garantia do cristianismo. A garantia de que Ele vai estar contigo e você vai chegar no destino que você deseja na sua vida e na sua alma. Você vai chegar lá. Mas Ele está interessado em quem aceita o desafio e quem crê em milagres. Você precisa agir, você precisa se manifestar. Muitos os repreendiam, muitos falavam, fica quieto, Bartimeu. Filho de Timeu, Bar é filho, Timeu é o pai dele. Filho de Timeu, fica quieto. Mas ele aceitou o desafio. Porque a gente pensa que é fácil. Eu sou crente, sou dizimista, então para mim é fácil. Não, irmãos. Deus está construindo algo em nós, através da revelação desses momentos tão poderosos que nós vivemos. Jesus se revela para quem deseja. Tem crente aí, diga aleluia. Estou voltando. Tem mais um caos só. Abre a Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Já falei muito sobre esse texto, vou terminar com essa história. Já falei muito sobre esse texto. Gosto demais dessa história. Tem muito ensinamento. A história que os discípulos estavam no meio do mar, quando Pedro anda sobre as águas, está aqui no texto de Mateus 14, você pode ler em casa. Esse texto ele é incrível. A Bíblia diz nesse texto que Jesus compeliu, Jesus forçou os discípulos a entrar numa tempestade. Por isso que não dá para reclamar, irmãos. Tem tempestades que você passa, que foi você que criou. Você errou, você tomou uma decisão equivocada. Mas Deus, como um bom pai, Ele procura, naquela tempestade que você está passando, dar uma lição para você e se revelar a você. Não é? Se revelar como pai na sua vida. Tem crente aí ou não? Tem crente aí, irmãos? Tem outras tempestades que são circunstâncias da vida. Às vezes por causa da política. Ou algo que aconteceu que não tem a ver com a gente, não fui culpado disso, mas acontece. Às vezes um acidente de carro, sei lá, estava andando na rua, veio alguém, me roubou, coisas que não foi eu que errei, mas a situação que acaba provocando isso na nossa vida. Tem crente aí ou não? Mas Deus, como um bom pai, Ele usa aquelas circunstâncias para se revelar a nós. Porque o desejo dele é se revelar. Mas tem alguns momentos, e biblicamente a gente não pode dizer que isso não é verdade, porque é verdade, não é? Tem alguns momentos que o próprio Deus faz questão que a gente entre naquela situação. Ele nos coloca numa tempestade. Sério, pastor? Sério. E quando ele faz isso, meu irmão, é algo poderoso, grandioso. É algo que ele vai se revelar para você de uma forma poderosa. É algo que ele vai te ensinar. Então, crente que é crente não dá para reclamar. Nem do erro que você cometeu. Pede perdão, acerte, mas viva como um bom cristão para você, porque Deus vai te ensinar. Ele vai ministrar sobre você. Mas nesse caso aqui foi o próprio Jesus que compeliu os discípulos a entrarem no mar. E ele sabia que havia uma tempestade. Jesus subiu para o monte para orar, enquanto os discípulos foram para o mar. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Diz a Bíblia que Jesus vai andando sobre esse mar. Ele vai andando sobre ele e chega perto, não é? E Jesus fala com eles. Sou Jesus. Pedro, o afoito, o cidadão, que embora muita gente critica ele, era o cara, desculpa usar essa expressão, mas era o cara entre os discípulos. Porque ele aceitava todos os desafios.
Se era para estar numa briga, ele estava com a espada, mesmo que meio com pensamento equivocado. Ele falou que aí, Jesus, estou dentro. Se é para cortar a cabeça de alguém, eu corto. Estava ou não estava? Ele estava lá. E Pedro disse assim, Jesus, é tu mesmo? Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. Dentro do barco já estava dando medo. Para mim, irmãos, isso para mim é surreal. Irmãos, se eu entrar numa banheira, eu tenho medo de morrer afogado. É dois? Estou falando sério. Eu não sei o que foi isso de infância, mas eu preciso aprender a nadar. Preciso vencer isso. Mas eu preciso sentir o pé no chão. Meu Deus do céu. Aí Pedro disse assim, Jesus é o Senhor mesmo? Então mande-me ir ter contigo. Quantos discípulos tinham naquele barco? Talvez todos. Mas tinha um que aceitou o desafio. Primeiro que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus não foi voando. Jesus não foi de navio, de barco. Jesus foi andando. Jesus estava dizendo para eles, seguinte, estou andando. E aí? Jesus queria se revelar para eles. Somente Pedro aceitou. Pedro põe o pé no barco, de fora do barco, e começa a andar sobre as águas. Você conhece a história? Eu já falei sobre isso. Eu vou repetir o ensinamento que eu dei há um tempo atrás. Pedro começou a andar sobre as águas. Diz a Bíblia que a gente acha que é fácil, né, irmãos? Vai aceitar um desafio, é fácil andar com Jesus, que é tudo tranquilo. Tem muita gente assim, o cristianismo é como uma rede, deitado numa rede, e ainda alguém trazendo água de coco gelada na tua mão. Não é? E alguém ainda fazendo um ventinho para você. Não, irmãos, isso aqui é montanha russa. Dá frio na barriga. Né? É o tempo todo ali. Vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa. Tem crente me entendendo aí? Tem alguém me entendendo? Se tem alguém me entendendo, dá um amém de crente. Aí ele foi andando. E diz o texto, a Bíblia diz assim, que bateu um vento. Ele teve medo e começou a afundar. Vou fazer a pergunta que eu fiz há anos atrás. Olha para mim aqui. Qual foi o momento de maior fé de Pedro? Quando ele sai do barco ou quando ele está afundando? Vou perguntar de novo. Qual é a maior manifestação de fé de Pedro? Quando ele sai do barco ou quando ele está afundando? Quem acha que quando ele sai do barco, levanta a mão? Quem acha que é quando ele afunda? Meia. Quem não acha nada? Eu acho que ele sair do barco foi uma coisa estrondosa. Foi um negócio poderoso. Foi um negócio surreal. Eu não consigo nem imaginar. Pedro foi o único cidadão que andou nas águas, além de Jesus. Na história da humanidade, ninguém mais viveu algo sobrenatural. Escuta o que eu vou dizer. Ninguém mais conheceu o Jesus que anda sobre as águas, a não ser Pedro. Pedro conheceu algo de Jesus que ninguém mais conheceu. Ele andou sobre as águas. Mas para mim, a maior manifestação de fé de Pedro naquele quadro foi quando ele afundou. Mas por quê, pastor? Ele não fraquejou na fé dele? Se você prestar atenção, se você conhecer um pouquinho da história de Pedro, você vai saber de uma coisa. Pedro era perito em água. Ele era pescador. Esse cara era bom de nadar. Não era um Clóvis da vida. Pior que é verdade. Mas, ele era um perito em natação. Quando ele foi, e ele sabia, naturalmente, ele sabia que o lugar mais seguro daquele quadro era o barco. Por pior que fosse. Ele sabia disso.
Ele estava lá, mas ele era perito. Ele estava dominando o barco, mais ou menos em cima da água. Ele sabia, eu falei, eu sei, eu sou pescador. Ele afundando, ele poderia olhar para trás e nadar de volta para o barco. Tem crente me entendendo aí? Ele poderia fazer isso e entrar no barco. Mas diz a Bíblia que Pedro estava de olho em Jesus. Olha a fé de Pedro. No momento mais, se você olhar a história de Pedro, o momento mais difícil na história de Pedro foi esse momento, quando ele estava afundando. No momento mais difícil da vida dele, ele não tirou os olhos de Jesus. Ele falou, a minha bênção vai vir dele. Ele é o meu Senhor. Se eu for para morrer, morro aqui, na frente dele. Estou sumindo aqui. Eu morro na frente dele. Tem crente aí? Eu morro aqui. Ele ficou olhando. Diz a Bíblia que Jesus estendeu as mãos. Ou seja, Pedro estava a uma distância de um braço de Jesus. E ele estendeu o braço. Jesus segurou em Pedro e levantou Pedro. Você acha que Jesus não vai te levantar? Vai. E mais ainda, diz o texto bíblico que eles foram e entraram no barco. Eles não podiam os dois aqui, ó. Ô crentão, eles não podiam aqui os dois aqui no bar, já em pé, na água, não é? Eles não podiam dizer assim, ó, não acreditaram, não quiseram vir, te vira. Eles podiam ir na direção contrária para as margens do mar e voltar para lá, de onde Jesus veio. Sim ou não? Mas diz a Bíblia que os dois voltaram para o barco. E eu acredito que Pedro voltou andando do lado de Jesus. Ei, Jesus, beleza, hein? Que legal, né? E ele andando nas águas. Tem crente aí, irmão? Tem algum crente aqui? Tem algum crente? Então você que tem a revelação de Deus, você precisa ajudar alguns irmãos. Porque o que Pedro fez foi levar Jesus para dentro do barco, para trazer consolo para aqueles irmãos e para ajudá-los a entender que vale a pena viver o sobrenatural, vale a pena conhecer a Deus através do sobrenatural. Tem algum crente aqui? Vale a pena passar por tudo isso, vale a pena ter medo, esse medo gostoso. Será que tem medo gostoso? Eu não sei, mas tem medo gostoso? Alguém já passou um medo gostoso? Não? A montanha russa não é um medo gostoso? Eu parei de passar esse medo aí. Mas tem aquilo dentro do coração que, irmãos, lá no céu vai ter um cidadão que vai contar uma história que andou sobre as águas, e o nome dele é Pedro. Se você quiser saber como é que é andar na água, aceitar esse desafio, você vai ter que conversar só com o homem no céu. Dos milhões que vão estar lá, de todos os homens prominentes, de Abraão até João, o apóstolo João, de todos eles, de todas as histórias, de todos os tempos, todos os grandes homens na face da terra que viveram hoje, que viveram no passado, viveram hoje, vão viver amanhã. Ninguém mais você vai ter que procurar no céu, não ser Pedro que andou sobre as águas. Se quiser saber o que é essa história, quero, através desta mensagem, aguçar você a querer conhecer a Deus. Aguçar você. Isso vai te ajudar tanto. Vai te livrar das inseguranças, da falta de fé que você passa. Vai te ajudar tanto. Uma notícia difícil, você dá glória a Deus. Glorificar a Deus. Pastor, mas isso é coisa de doido? Lógico que é. Cristianismo é coisa de doido. Fique em pé, por favor. Cristianismo é coisa de doido. Nós não somos uma organização humanitária. Nós não somos um grupo de pessoas que se reúnem para conversar algumas coisas. Não, nós somos cristãos. Nós somos crentes em Cristo Jesus. E o maior desejo da nossa alma é conhecer ao Senhor.
Mas muito maior do que o nosso desejo, é o desejo do Senhor de se revelar a nós. Ele está pronto para isso. Você acha que esse Deus que criou todas as coisas, irmãos, tem gente que duvida que Deus pode curar um câncer, que Deus pode te livrar dessa situação difícil que você está. Irmão, tenha fé. O Deus que criou os céus e a terra, o universo. Quando você olha para a coisa criada, você fica espantado. Por isso que é bom olhar para lá. Você fica assim, extasiado de ver a maravilha que é a obra criada do Senhor. Os céus revelam a glória do Senhor, você sabe disso. Como é que você vai ter, você tem o direito de duvidar? Não dá. Pastor, Jesus já não está comigo, eu estou passando tantos problemas que ele saiu daqui, ele já não está mais aqui. Mentira do diabo. Se tem uma coisa que o Senhor está no momento, Ele sempre está, mas Ele faz questão de se revelar que está, é no momento da angústia, porque Ele quer se revelar para você. Aconteceu algo ruim, a glória. Veio uma notícia ruim, você perdeu o emprego, pegou o carro para vir embora, bota um musicão de adoração no carro, bem alto, vai louvando o Senhor. Tem algum crente aqui, irmão? Vai louvando o Senhor. Chega em casa e conta para a família que perdeu o emprego, mas não perdeu a fé. Perdeu o emprego, mas não perdeu a esperança em Cristo Jesus, não perdeu a presença dEle na sua vida. Ele vai falar com você, Ele vai te revelar, Ele vai te sustentar na tempestade, Ele vai te sustentar em cima das águas, porque Ele é o Deus que se revela a favor de cada um de nós. É o desejo dEle, é o anseio dEle, muito mais do que você imagina. Ele é como um pai que deseja que o filho o conheça. A gente não consegue manifestar o amor que nós temos para os nossos filhos. Deus gostaria, como eu gostaria que as minhas filhas soubessem o tamanho do amor que eu tenho por elas. Imagina Deus, Ele deseja que você o conheça. Fala com Ele agora. Ora, glorifica, fala alguma coisa. Pede perdão se você reclamou de alguma situação difícil da sua vida. Peça perdão. Oh, vai glorificando, meu irmão, vai glorificando. Vai adorando o Senhor na sua vida. Ele está aqui, quer se revelar a você. Que seja essa uma semana poderosa para você, de revelação de Deus, de quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que cuida de nós, aleluia. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso juiz, aleluia. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Esse Deus quer se revelar a você. Oh, glória ao Teu nome, Jesus. Flua nesse lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Mais uma vez, flua nesse lugar. Sim. Flua nesse lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos Glória ao Teu envolve. nome.
está lá em cima, olhando para você. Ele está no meio de nós. Ele se fez carne e ossos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. Para não nos deixar órfãos, Ele enviou o Espírito Santo. Você não está só. Ele quer falar contigo. Através dessa tua dor, Ele quer se revelar. O Deus da tua necessidade. Mas mais do que nunca, o Deus que te ama. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Eu sinto que eu devo orar por alguém aqui que está precisando desta oração. Por causa de algo que está passando na vida. Vem aqui. Vem aqui pertinho de mim. Quero orar por você. Quero orar por sua vida. Quero orar por sua casa. Quero orar junto com você. Quero abençoar você. Deus se revela na tua vida. Vem pegar aquilo que Deus tem para você. Vem aqui buscar aquilo que Deus tem para você. Ele é Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Pra encontrar teu amor. Abra o coração para Ele. Se expõe ao Senhor. Deixa Ele falar contigo. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor. Que nos envolve. Se revela, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Que me achegarei. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Fala com Ele agora. Fala com Ele. Talvez você queira fazer igual cego Bartimeu. Grita. Se você sentir vontade de gritar, grita. Mas grita. Grita, mas clama ao Senhor. É a sua vez. Ele não quer que você fique passando o que você está passando. Ele quer se revelar na tua vida. Ele tem um propósito através disso. Vai revelar a glória dele. Para que você conheça. Se for o caso, diga assim: Deus! Clame ao Senhor. Aleluia. Grita o nome dele. Se for o caso, se humilhe. Não olhe para as pessoas que estão ao seu lado. É você e Jesus. Você sabe que dele vai sair virtude sobre a sua vida. Ele quer que você conheça e viva algo que você nunca viveu. E conheça Deus como você nunca conheceu antes. Você não veio aqui à toa. Você não veio nesta manhã à toa. Você veio aqui para ouvir esta palavra que Deus está ministrando no seu coração. Se você for, tenha coragem, anda sobre as águas. Saia da sua mesmice. Saia do seu lugar de conforto e viva o sobrenatural de Deus. Se manifesta, crente, se manifesta. Se manifesta, crente, se manifesta. Se manifesta não por mim, mas por Jesus. Se manifesta, tenha coragem de sair do seu natural. Eu não faço isso, pastor, mas faz. Pastor, eu não faço isso, eu não me humilho, mas faz. Pastor, eu não faço isso, eu não grito, mas faz. Saia da sua mesmice. Saia daquela mesma coisa. Viva uma experiência com o Senhor. Ele está aqui para você viver essa experiência. Ele quer se revelar na sua vida. Ele quer se mostrar vivo. Ele quer se mostrar Deus para você. O Deus que pode tudo, sabe tudo, consegue tudo, cura tudo. Ele pode tudo.
Na hora que se apresente para Ele vai ser impossível. Não há dificuldade que Ele não saiba a solução. Não há. Rabachecanda. Pai, eu abençoo essas pessoas que estão aqui. Toda sorte de bênção. Filho, toda sorte de bênção. Esse irmão quer viver algo. Rabachecanda. Quer viver algo. Cantar no bispo. Essa irmã quer viver algo. Quer viver algo. Vai ao Senhor. 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 Xará. Vai ao Senhor. Vai ao Senhor. Que representa a presença dele aqui é real. Ele está aqui. Ele está aqui. Vai ao sobrenatural. Vai ao sobrenatural. Ele tem algo grande na sua vida. Vai ao sobrenatural. Vai ao sobrenatural. O Deus do sobrenatural. Essa raba checa para mim. Pra encontrar teu amor que nos envolve. Vai ao sobrenatural. Fluua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Ele pode tudo. Ele faz tudo. Ele é o Deus que ensina. Faz Ele teu querer, inunda a terra. Ele pode tudo. Espírito Ele faz tudo. de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Faz teu querer, inunda a Pai, nós oramos ao Senhor. Levanta bem alto as mãos, se você puder. Põe no ombro de alguém que está ao teu lado. Põe no ombro de alguém. Alguém vai orar por você, você vai orar por alguém. Isso é igreja viva. Pastor, mas eu estou doente. Pois é. Você tem fé. Você vai orar por alguém. Tem princípios. Princípios se obedecem, irmãos. A gente não discute, a gente aceita. Princípio bíblico, aquele que dá, recebe. Ora porque alguém seja abençoado. Você abre um caminho para que você seja abençoado. Pai, nós oramos um pelos outros como uma igreja viva. Ora, crente, ora. Abre a boca, eu quero ouvir você orar. Quero ouvir você orar. Ora, ora para alguém. Em nome de Jesus, nós abençoamos alguém nesta manhã. Nós abençoamos esta família. Nós abençoamos esta casa. Pai bendito. Essa família, esse irmão vai viver algo sobrenatural nessa semana. Te revela esse irmão. Fala com ele, te mostra quem és. Senhor, te revela quem és na vida desse irmão, na vida dessa irmã, desse amigo que aqui está nesta manhã. Pai, daqueles que estão pela internet também, te revela, Senhor.
Nós oramos pela fé e abençoamos esse irmão, abençoamos a casa dele, que ele viva algo sobrenatural nessa semana, e o teu nome seja glorificado, e o teu nome seja engrandecido, e ele conheça um Deus que ele ainda não conheceu, uma face do Senhor que ainda não conheceu. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos ele abençoado em nome daquele que tudo pode, que é o nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem crente aí? Diga um amém de crente. E amém de crente. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.